pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, uma mulher empoderada, empresária maravilhosa, que é a Tatiane Lunca. Ela é CEO do grupo Projeto Figital. Isso mesmo, Figital, ela já vai explicar para vocês. Ela é empresária, como eu já falei para vocês, e também ela mentora empresárias e empreendedoras. Olha só, Tati, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Estou muito feliz por você estar aqui. E conta um pouquinho pra gente, então, o que é ser CEO do grupo Projeto Figital? Isso aí, obrigada a A você, pessoa olha Adri. assim e fala, mas Figital, o que ela tá falando errado, né? Exatamente. Desde 2018 eu comecei já esse movimento, né? Eu sempre acreditei da união do mundo físico com o digital. E depois, né, de tudo isso que a gente passou, desses 20 meses aí pandêmicos, então a gente viu que de fato o mundo ele é um só, né? A gente está tendo essa experiência aqui totalmente física, né? E compartilhando todo esse conteúdo com vocês digitalmente, e assim é, né? Quando você conhece uma pessoa até de uma maneira virtual, você tem aquela impressão de já conhecê-la, de tanto que você convive com ela digitalmente. Então o mundo está totalmente unificado. E como a gente começou, a gente já tá, imagina, eu empreendo já há 20 anos, né? Então o Grupo Projeto ele existe, Dri, há 20 anos. Então a gente começou de uma maneira totalmente física e aí a gente foi transformando para essa união. Então hoje o Grupo Projeto ele é uma empresa de organização de eventos corporativos. A gente também trabalha com toda a parte de branding e marketing digital. Então eu ajudo meus clientes a venderem mais através das mídias digitais. Olha só, e hoje está muito em voga esse assunto de empreendedorismo digital, marketing digital, como faz vendas digitais. Conta um pouquinho como que você começou. Então você está contando para a gente que há 20 anos você tem essa empresa. E Isso. você começou sozinha, como é que foi você, as suas experiências, o que você sentiu mais dificuldade no processo, né, na sua jornada, que hoje você aí é uma pessoa que não só é uma referência quando a gente fala de marketing, né, mas também empreendedorismo, já deu entrevistas em diversas capas de revista muito importantes aí, Forbes, já deu cursos, ela mesma, gente, tem uma imersão que eu tô louca para fazer. Se vocês quiserem saber mais, depois acessa lá o link que eu vou deixar aqui para vocês. Como chama a sua imersão, Tati? Que legal, chama Gestão Lucrativa. Né? Então são 2 dias aí totalmente focado na sua empresa, no seu negócio. Eu acho bem interessante, Dri, porque as pessoas estudam, né, para ser advogado, para ser médico, mas a gente não estuda para ser empresária, para ser empreendedora. E é totalmente diferente você fazer uma faculdade de administração. Muitas vezes eu sei, porque eu tenho várias formações aqui no Brasil e fora, e é tudo muito focado em grandes empresas, né? E o meu negócio é totalmente assim focado, a minha metodologia em pequenas e médias empresárias. Então é uma metodologia muito focada ao longo desses 20 anos de empreendedorismo. Então não é teoria, né? De fato é uma pessoa que foi, passou e que está no jogo também, colocar né? a mão na massa, né? E você sente então que, por exemplo, eu sou advogada, meu serviço é puramente intelectual. Mas se você for ver, essa colocação não está completamente correta, porque apesar do meu serviço ser puramente intelectual, eu tenho um escritório, e o escritório, ele é uma empresa. Sim, o seu escritório, ele tem pessoas que precisa ser um time totalmente engajado e muito focado no seu propósito, né? Então é muito legal que a gente defina mesmo qual é a missão, quais são os valores da empresa, qual é a visão, para onde ela vai, e não é aquela coisa de você fazer e colocar na parede. Muitas vezes as pessoas pedem até para o estagiário fazer isso. Isso que eu ia perguntar, é ridículo, Tati, como a gente coloca na prática isso? Isso tem que ser feito pela empresária, pela empreendedora, sabe? Aquilo que te move, aquela essência lá dentro. Qual é a transformação que você quer fazer? Né? Qual é a dor que o teu negócio resolve? Né? Qual é a visão? Sempre a longo prazo. Agora o longo prazo que a gente fala são 3 anos, mas você precisa definir isso junto com o seu time, né? E também não é uma verdade absoluta. Você cria aquilo e fala, turma, é assim. Não, tem que ser algo muito mais junto, né? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, um mundo muito mais feminino, no sentido ânima da palavra, né? Essa era, a partir do ano 2000, é uma era muito mais feminina, no sentido de cocriar, de compartilhar, de fazer junto. Então é muito legal que a gente tenha esse entendimento e construa isso com o nosso time. Então uma empresa, independente do que é, né, a sua empresa de serviços, a minha também, então tem que ter um time extremamente engajado, precisa ter processos muito claros, sabe, de qualquer pessoa tocar
né? De repente você tem uma pessoa que cuida do seu RH e essa pessoa não está mais lá. E aí as outras pessoas não vão saber o processo de acontecer. Então, assim, independente da área, se você tem uma, duas ou 20, eu tenho várias alunas e mentoradas que têm mais de 100 colaboradores, precisa definir os processos desde o início. Porque a gente tem muito essa questão, principalmente a mulher empreendedora, eu estou começando pequenininho, meu negócio é pequenininho. Não tal. precisa, E né? não precisa disso, isso é coisa de empresa grande, não, gente. Primeiro, assim, sabe? Se você quer ter uma empresa que de fato, né, ela seja forte, você precisa ser forte também, ter essa mentalidade forte e deixar com que ela flua. Você precisa ter um time e pessoas que trabalhem para você, mas essas pessoas não podem ficar perdidas. Elas precisam, de fato, saber o que fazer. Então, precisa de time engajado, precisa de processos claros para você conseguir os seus resultados mesmo, né? E daí toda a questão de encantamento, de cliente, enfim. Então, são 2 dias que a gente fica só pensando em negócio mesmo, como acelerar. E eu criei, né, toda uma metodologia de uma aprendizagem experimental. Então, você vai criando, você vai fazendo. Você pegou os 20 anos de experiência que você tem e colocou mais tudo nessa mentoria. Isso, e mais todos os cursos. Na verdade, é uma imersão, né? Porque são 2 dias que a pessoa fica lá direto, o dia inteiro aprendendo e colocando a mão na massa. Exatamente, são 24 horas, né, de aulas aí, porque é das 9 até às 19 e fazendo acontecer. Mas é muito legal quando você vê, Adri, por exemplo, uma mentorada que está comigo no processo, ela fala, Tati, saí de 10 colaboradores, hoje eu estou com 60, sabe? Saí, faturava na faixa de 1 milhão, hoje eu estou faturando 8 milhões. Então é muito legal quando você vê as pessoas crescendo, né? Porque tudo que a gente quer mesmo é ajudar esse Brasil. E nós, como que a gente ajuda? Né? Tendo pessoas melhores e também tendo empresas melhores, tendo um time muito mais forte, né? Contribuindo aí com a sociedade a nível de mais empregos e tudo mais, porque a gente está passando por uma fase muito difícil. Então, como que a gente constrói tudo isso? E você perguntou da minha carreira, Adri, só para falar rapidinho, como que eu comecei? Né? Eu comecei trabalhando desde os 11 anos de idade, eu venho de Santo André, do ABC Paulista, e comecei trabalhando vendendo pastéis na feira. Que legal! Trabalhei 2 anos no CEAGESP, né? Então, vendia... Com 11 anos? Com 11 anos, dos 11 aos 13. E foi muito legal, porque nessa época eu já descobri o que eu queria fazer na vida, porque eu adoro servir. Então, por isso que eu sempre tive empresa de serviços. Então, hoje eu tenho a agência, como eu falei para vocês, de marketing e eventos, mas também tenho a escola de empreendedorismo feminino. Então, sempre, a minha vida toda, sempre foi focada em serviços, porque eu gostava de fazer a fila das pessoas, sabe, para ser atendida, eu achava legal. Quem não gosta, né, de ter filas de clientes, né, sendo atendido? Então, foi muito legal. Trabalhei dos 11 aos 13, depois eu fui office girl, e depois eu trabalhei numa empresa de molas que eu atendia a Autolatina. Né? Isso é para quem a gente já fala mais ou menos a idade. Né? A Autolatina, gente, foi uma época que a Ford e a Volkswagen fizeram uma joint venture para criar EcoSport. E aí eu atendia já o departamento de compras e foi quando eu comecei a gostar de trabalhar com clientes multinacionais. Foi bem legal. Depois eu trabalhei 2 anos também na SBT, até que eu fui para a área de eventos e marketing, super me apaixonei, e aos 21 anos eu montei o Grupo Projeto, mas muito focado na necessidade, sabe? Eu tinha uma necessidade muito grande, assim, de transformar a minha vida, de transformar também a vida da minha família, sabe? Tanto financeiramente, tanto intelectualmente, enfim, com outras possibilidades, e isso é muito legal, porque hoje eu trabalho com meus 2 irmãos, trabalho com minhas 2 cunhadas, trabalho com meu sobrinho, trabalho com a minha mãe. Mas, Tati, como é que é você trabalhar com todo mundo da família assim e dar certo? Dá super certo. Quando você tem um desejo muito forte, né, um propósito muito inabalável... Napoleon Hill. A coisa flui. É verdade. A coisa super flui. Então, existe toda uma hierarquia, né? Desde quando a gente começou menorzinho, existe toda a hierarquia. Então, eu fui a fundadora da empresa. E depois de 4 anos, o meu irmão mais velho veio trabalhar comigo. Depois de 5 anos, veio o mais novo. E cada um cuida da sua função. Então, eu sou a presidente da empresa, aí o Agnaldo cuida da parte administrativa, a Karina cuida da parte financeira, a Andressa cuida de vendas, o Douglas cuida da parte de produção, o outro cuida de logística, e minha mãe é a facilities, né? A gente tem um prédio de 4 andares e minha mãe cuida de todo o bem-estar
né, cuidando de toda a família, de todo esse acolhimento. Aliás, Então, eu isso é preciso ir muito lá legal. conhecer, tão pertinho. A Você não gente é foi vizinho. ainda, Não, Adri? absurdo. Mas eu vou e aí eu faço Tô vários stories passada. para vocês. Vai lá, a gente Passada. marca. Porque eu fazia, Não, né, e é vários do lado, eventos né? legais. Se fosse na Moca, mas é do lado de casa, eu chego em 5 minutos. Exatamente. Quem foi a Má, que foi, então. Mas então você consegue conciliar todo o pessoal da família com uma tranquilidade, nunca tiveram problema. Assim, algumas desavenças acontecem, mas é completamente contornável. Não, é muito... Acho que você aplicou a prática de processos e assim, Sempre. setorização, que é muito importante, né? Sempre. E essa hierarquia mesmo, sabe? Então, as pessoas, cada um é responsável pelo seu departamento. Então, existe, sim, um objetivo, né? Toda a nossa renda vem desse negócio, então precisa, sim, dar muito certo. E a gente não quer voltar para onde a gente veio. Então, esse é o desejo muito inabalável, né? Sabe? De transformação das nossas vidas, sim, né? E, assim, dos nossos clientes também. Então, gente, dá certo. Quando as pessoas falam, mas como você trabalha com a mãe, trabalha com o pai... Eu trabalho com o marido e a gente não se mata também. Exatamente. Dá certo. Tem que ter limites, né? E como você falou. E tem que respeitar, por exemplo, na empresa... às vezes eu falo, mãe, tal, falo pro meu irmão, mas a gente já brigou por ser irmãos, mas a gente não brigou por ser sócios, né? Assim, eu já briguei com a minha mãe por ela ser minha mãe, mas nunca briguei, assim, mas já, sim, várias vezes chamo na minha sala, pergunto, é uma postura profissional, né? Ali não é o pai, não é a irmã, não é... Ali é o profissional que tá lá. É um profissional, então, quando a gente trabalha, né, com a nossa família, a turma tem que dar muito mais resultado, assim. Hoje, isso até ouvi do meu sobrinho, ele falava, poxa, as pessoas sempre ficavam olhando, né? Se ele fizer alguma coisa errada, todo o time fala, poxa, eu posso fazer também, porque se ele faz... em dobro, né? Então tem que ter essa responsabilidade, é isso aí. E qual que é a maior dificuldade que você vê hoje nessa implementação, que você vê as empresárias fazendo o teu curso ou tendo o negócio, o que você acha que é o mais difícil de empreender? Primeiro, assim, a minha mentoria, né, ela é baseada em 3 pilares, né? O primeiro pilar é a essência feminina, sabe? Então, é a gente trabalhar essa intuição, a gente trabalhar esse sexto sentido, a gente trabalhar esse lado... conversou, inclusive, em off sobre isso, né? A intuição tem que ser escutada. Esse lado matriarcal. Por quê? Porque eu, pelo menos, como eu comecei a trabalhar, foi numa era totalmente patriarcal, né? Uma era de 1900, aí era uma era totalmente focada em processos, uma era mecânica, né? Era do cartão de ponto. E hoje não, hoje a gente está vivendo o híbrido, a gente está vivendo possibilidades. As pessoas não precisam trabalhar basicamente nesse escritório, elas podem trabalhar em vários escritórios, elas podem trabalhar na casa delas. Enfim, é um mundo totalmente diferente. Tem pessoas que não estão enxergando isso, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha esse pilar da essência feminina, a gente já ganha. Porque o que eu vejo são muitas mulheres feridas tentando se encaixar numa caixinha do patriarcado. E não é, a gente está vivendo essa era muito mais matriarcal. Então, assim, sabe, se conecta nessa essência. A questão do empoderamento, da gente ter esse poder mesmo que foi nos tirado. Eu falo que a mulher, ela já nasce com a síndrome da impostora. A gente sempre acha que não é merecedora, que as coisas não vai dar certo, sabe? Síndrome da Cinderela, alguém vai vir aqui me salvar. De repente, se a minha empresa não der certo, tudo bem, meu marido me sustenta, tudo bem, meu pai me sustenta, sabe? Tem que parar isso. A mulher, ela tem que focar em lucro e felicidade, né? Eu falo muito isso. Gente, quem quer lucro e felicidade? Então, vem com a gente, vem que vai dar certo. E o terceiro é gestão, né? É focado em empreendedorismo. Então, esse é um super diferencial. É a essência, empoderamento e empreendedorismo. São os 3 E's que a gente trabalha muito focado nisso. Então, as mulheres chegam lá falando, Tati, eu tenho uma empresa, mas ela tá um caos. Muitas vezes ela tá faturando, mas ela tá sangrando. E muitas vezes a mulher, ela tá patinando, e aí não tem tempo para si, não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos. E assim, ela é frustrada em relação a tudo. E eu sempre falo também, Indri, da metodologia 888, que eu aplico na minha vida, que eu acredito verdadeiramente e que eu convido vocês também a aplicarem. Então, são 8 horas, olha só, para trabalhar. Não precisa trabalhar mais do que isso, porque 8 horas é suficiente. 8 horas para você cuidar do seu lazer, seja academia, seja ler um livro, seja cozinhar, ficar com seus filhos, com seu marido, passear, enfim, dá para fazer. E 8 horas para o seu descanso.
é fundamental, gente. Quando tem filho pequeno, as pessoas falam, nossa, Tati, 8 horas dormir. Pois é, entendeu? 8 horas, pelo menos, é o momento que você vai para o seu quarto e vai relaxar, se vai dormir ou não, enfim. Mas assim, a gente precisa colocar algumas coisas na nossa vida, assim, senão a coisa acaba fluindo, né? E hoje a gente está vivendo uma era que as pessoas têm muito burnout, as mulheres estão muito cansadas. Gente, tá tudo errado. A gente se cobra muito, né? É. Eu até estava vendo uma pesquisa que fala por que os homens têm mais promoções do que as mulheres, porque eles, mesmo quando eles não estão preparados, eles pegam a oportunidade. Agora a mulher, ela já é mais exigente e verdadeira, então ela não se sente pronta, porque ela não está 100% certa, segura que ela vai dar conta, então ela prefere não concorrer a um cargo, por exemplo. E o homem não está nem aí, ele às vezes nem é tão adequado para o cargo e ele vai lá e se candidata porque o homem vai e mete as caras e a mulher não, né? Geralmente o homem, se ele... Só um pouquinho, por que você escolheu o empreendedorismo feminino? Porque a gente poderia falar um pouco sobre empreendedorismo no geral, mas teve alguma chave que você... alguma situação, algum momento da sua vida que fez você falar, não, eu vou ajudar as outras mulheres? Teve, a minha dor mesmo. Eu sempre empreendi, então desde 2021, empreendendo, fazendo, sempre tive bastante sucesso no que eu faço. E aí quando foi 2015, eu me vi com depressão, sabe? Eu estava deprimida, né? Então eu morava numa casa sozinha, de 1.000 metros quadrados, tinha tudo que uma pessoa bem-sucedida financeira poderia ter. Conheço mais de 50 países, tinha um carro importado, tinha bolsas maravilhosas, lojas, tinha tudo. Mas eu, de repente, quando eu vi, foi uma situação, né, que me deixou em depressão, de fato, eu não estava preparada, eu tive um processo de separação, não estava preparada naquele momento, não sabia que meu ex-marido ia surtar, e aí falei, gente... E aí foi muito difícil, e aí eu falei, meu Deus, e eu olhando toda a minha carreira de empreendedorismo, eu tinha chegado ali, mas eu estava muito como as mulheres chegam, né? Cansada, exausta, tudo muito difícil. E naquele momento a empresa estava crescendo, né? E de repente, como eu estava muito ausente de alma, ela começou a despencar. E aí eu falei, gente, não pode ser assim. Quando você tem uma empresa forte, ela continua. Mesmo se né? você não está lá. Mesmo se você não está lá. Então foi a minha dor. Então eu fiquei 1 ano assim, sofrendo muito, não... Por opção não tomei remédio, mas fiz muito curso de autoconhecimento, porque eu sabia que eu estava fragilizada, eu precisava ficar forte internamente. E aí foi quando renasceu uma outra pessoa. Então acho que esses cursos de autoconhecimento fizeram com que eu enxergasse quem era a Tatiane mesmo e como eu poderia me ajudar e ajudar outras empresárias. Porque a vida é muito isso, né? Sabe? Quanto mais você... É o privilégio, né, de ser através das mãos de quem dá. Então, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu contribuo para o sucesso delas, mais sucesso eu tenho. Então, é o fato, assim, de colaborar, sabe? Eu faço tudo que eu faço, pensando como eu posso ajudar mais mulheres serem livres, né? Eu sempre achei que eu era livre, mas quando eu vi, eu não era. Não era, então, achava, por isso que eu trabalho esses 3 pilares, que são fundamentais. A essência, o empoderamento e o empreendedorismo. Então, você e tá a gente dizendo trabalha... que tem como a gente alcançar o sucesso sem estar mentalmente exausta e fragilizada internamente. Porque, como você falou, né? Eu me vejo muito nisso. Eu falo, puxa, eu me dou 100%, 110%, tô ganhando dinheiro, tô bem, mas eu me sinto um caco. Chega, não tem energia, não consigo dar atenção para minha filha. E assim, tem salvação para mim, então. Exatamente. E foi muito legal que nesse ano de 2015 eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil também. Conheci a Luísa Helena Trajano, que é minha mentora, né, de vida. Que mentora, hein, gente? E aí foi quando eu comecei a conhecer mais, trabalhar mais essas causas do Mulheres do Brasil, principalmente a causa da violência contra a mulher, o quanto, né, e eu já sofri esse tipo de violência psicológica, né? Então física, é muito pior, né? Quando eu fui, né, nessa fase do fundo do poço mesmo, quando eu entrei em depressão, foi por conta de todas as violências psicológicas que eu estava sofrendo. Nossa, desculpa. Volta, né? Então, foi quando eu entrei, né, quando eu saí dessa fase ruim, saí desse deserto que era a depressão, era porque, e eu sei que eu entrei lá, foi por conta de todas a violência psicológica,
que eu sofri. Foi muito complicado, não era Às vezes extremamente a mulher física. não se dá conta, né? Que ela está passando por Exatamente, por isso que hoje eu sou tão entusiasta do empreendedorismo feminino, trabalho muito com as mulheres em relação a essa causa mesmo da violência contra a mulher, principalmente, né, cognitiva, ali, psicológica, que as pessoas falam coisas para você e você acredita que você é aquilo e não era, né? Mas, então é isso, eu quero ajudar, eu quero contribuir, sabe? Para que mulheres não precisam passar pelo que eu passei. Eu acho que a sabedoria está aí, sabe? Você não precisa passar na pele, né? Eu não precisaria ter sofrido tudo aquilo que eu sofri se eu fosse muito mais forte. E a gente está nessa era muito mais da cognição, né? A gente está numa era muito mais cognitiva, de contribuição e de mentalidade. Então a gente precisa ter mentalidade muito forte para saber lidar, né, com o jogo do dia a dia. Então isso é muito bacana. Então é isso, meninas. Trabalho bastante a questão do sagrado feminino também, né, dentro da mentoria. E é isso, mulher é muito multi, né? Então a gente consegue fazer tudo isso com que dá certo, trazendo essa essência. Assim, eu acho que existia uma Tatiane lá do passado e hoje é uma Tatiane muito diferente. Que legal. Com esse desejo de contribuição. E o que você vê para o seu futuro, assim, daqui a alguns anos? Você quer ainda causar mais impacto, ter outras iniciativas? O que você se vê fazendo? Ai, que delícia, que delícia. Muitas coisas, assim. Na verdade, eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar. Eu gosto muito de tudo que eu faço também, eu faço baseado nesses 3 pilares, né? O primeiro deles é a inspiração. Então, isso que a gente está fazendo aqui, sabe, é inspirando outras pessoas, outras mulheres a fazerem mais, fazerem diferente, né? De repente é algo que você ouve aqui que pode dar um start para ser uma super transformação na tua vida. É a questão de capacitação, né? O quanto a falta de informação foi caro, né? O quanto eu gastei dinheiro sem precisar gastar porque eu não tinha informação. Por isso que eu trabalho muito essa questão de imersão, de mentoria, e sou super a favor. Acho que todo mundo precisa estudar sempre. É importante. Eu também adoro fazer cursos e tem muitas pessoas, infelizmente, que não dão valor e que não dão importância. Fala, não, eu já sei, eu não preciso fazer esse curso, para quê? E uma coisa que você falou que eu acho super importante e que eu carrego para minha vida também além da gente estar sempre fazendo esses cursos, é muito importante a gente se autoconhecer. O autoconhecimento, gente, gera empoderamento. Porque quando você sabe a tua essência, você se conhece, você transborda para as outras pessoas. Agora, se você não tem esse domínio sobre você, como que você vai impactar a vida dos outros positivamente? É isso aí. Antigamente as pessoas faziam, né, uma faculdade, pegavam o diploma, colocava na parede e não estudava nunca mais. Exato. Né? E hoje não dá, hoje você precisa, a gente está vivendo num mundo totalmente, né, aí incerto, né, um mundo VUCA. Então como que você, sabe, sente que você tem um poder, né, através da capacitação, através do conhecimento. E tem muita coisa bacana, você não precisa mais ter aquela formação, né, de 4, 6, 8 anos, sabe? Eu acho que dá para você... Não colocar na prática nada que você aprendeu, né? Porque essa é a grande questão. Você vive a teoria, e quando você precisa de fato executar aquilo? Porque a teoria sem a execução, de nada funciona. Nada funciona. E isso vai pelo terceiro pilar, que eu acredito bastante, que é o pilar da mentoria, né? É a pessoa, de fato, que fez o caminho e te ensinou, diferente da teoria, né? Muitas pessoas vão lá e falam, mas o que ela fez, o que ela construiu, né? O mentor não, ele tá lá na jogada, ele tá no dia a dia. Ele já passou por isso que eu não deixo. Ele já caminhou por você. Por isso mesmo com a escola, né, de empreendedorismo, mesmo com todos os cursos, as formações que a gente faz, por isso que eu nunca vou deixar de ser empresária, de ser empreendedora, né, de ter o meu negócio, porque eu tô sempre ali pensando, poxa, como que tá o marketing? Como que tá vendas? Nossa, a gente tem que trabalhar mais o encantamento de cliente. E o RH? Quais são as ferramentas que eu estou utilizando para fazer a contratação? Né? Como que tá toda a parte de informática, de inovação? Então, assim, é o tempo todo, isso deixa a gente muito mais viva, né? Você poder sempre aprender, se aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor. Um desafio por dia. Aquela síndrome de Gabriela, a coisa mais brega que eu conheço, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não pode. Então, é a gente compreender esse novo mundo. Então, eu acho que como que eu me vejo para o futuro? Eu me vejo trabalhando sempre, né? Eu tenho uma expressão muito forte dentro da área de marketing, tenho livros lançados, vou lançar ano que vem o segundo livro, Mulheres do Marketing. Então, trabalhando, né, para criar esse movimento também, porque são muito poucas mulheres
que chegam, agora até um pouco mais, mas que chegam na área de diretoria de marketing, né? É sempre muita mulher ali na coordenação, como analista, supervisora, mas quando vai para a diretoria, a gente ainda precisa melhorar essa expressão. Então, eu faço já, desde 2016, esse movimento. Me vejo também cada vez mais ensinando, né, contribuindo, mentorando todas essas empreendedoras, essas empresárias, que no Brasil nós somos 30 milhões de empreendedoras, então tem muita mulher para fazer acontecer. E o nosso maior diferencial é isso, né, que eu não sou uma consultora, eu não sou uma pessoa que está vendo do lado de fora, né? Eu sou empresária, eu sou empreendedora, sabe? Eu vivo, eu sinto os amores e sinto as dores. Então isso é que faz o nosso negócio ser muito diferente, ser muito especial e dar tanto resultado. Isso é importante, resultado, né? E mais 2 perguntas para a gente finalizar. Tem alguma frase que te define hoje? Ou que você se identifica que fala, olha, essa frase é um mantra meu, ou eu acredito muito, alguma coisa que te define assim? Não sabendo que era impossível, né? A pessoa foi lá e fez. Eu acho que eu sou muito assim, sabe? O impossível não tem no nosso dicionário. Não. Sempre eu vou, faço. Eu faço muito afirmações positivas, né? Todos os dias quando eu acordo. Olha, eu vou te falar, Tati, que assim, eu tô com medo de você. Porque o que acontece? Quando eu gravei o podcast lá no meu primeiro podcast com o Renato, eu falei exatamente a mesma coisa que você. E assim, eu fiz todos esses cursos de autoajuda, de autoconhecimento. Então, eu fiz Paulo Vieira, os cursos do T. Harv, li todos os livros de Mente Milionária e essas autoafirmações. Eu falava assim, olha, gente, pode parecer que é uma lavagem cerebral ou que é meio piegas, cafona, mas para mim funcionou, porque mudou a minha vida de verdade. Então, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, é importante você estudar, você se autoconhecer, você fazer esses cursos, você ler esses livros, saber ter um propósito, saber aonde você quer chegar, escrever teus objetivos, visualizar eles, você alcançando, porque tem um estudo que fala que o cérebro não consegue diferenciar a imaginação da realidade. Então, a Little Giants é fruto disso. Eu vi a Little Giants antes dela estar aqui. Então, eu sou a prova viva de que isso é verdade. Então, quando eu vejo uma pessoa de sucesso, empoderada, empresária, que impacta a vida de muitas pessoas falando a mesma coisa que eu falei, eu fico mais tranquila que eu não tô louca. Gente, mas gente, assim, se analisar a minha família, por exemplo, as minhas primas, né, do Paraná, do Mato Grosso, enfim, de onde, sabe, eu brinquei a minha infância inteira, minhas primas da minha idade, elas têm vida totalmente diferentes. Mas por quê? Porque elas não sonharam como eu sonhei, não correram atrás do jeito que eu corri. E assim, hoje eu sou uma materialização de tudo aquilo que eu quis ser. Você sabia, você teve o foco, foi lá e correu atrás. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais, eu fico muito feliz que as pessoas estão falando sobre a importância, né, de você mentalizar, a importância de você estudar física quântica, sabe, a lei da atração mesmo. Eu estava no evento do Deepak Chopra sobre a física quântica, uns 3 anos atrás, eu era a única advogada, só tinha médico, dentista e... Adriana, o que você está fazendo aqui? Você é advogada? Ué, mas eu quero entender como funciona, porque eu acho isso o máximo. Eu li o livro dele, achei interessante, falei, ele tá vindo pro Brasil, vou fazer o curso. Tava lá, curso de vendas, de marketing digital, tava lá na imersão. A única advogada lá. Os caras não acreditavam, falavam, meu, mas você é advogada, mas é isso, você buscar aprender, se diferenciar, para você fazer a diferença na vida das outras pessoas. Porque assim, o mundo precisa evoluir, né? É aquilo que eu falei, né? A gente estava vivendo uma era que era muito mais ligada no umbigo, né? Ai, como é que eu vou fazer o meu negócio crescer? Como é que eu vou comprar o meu concorrente? Como é que, sabe? Não tem, é totalmente isso daí é época passada, né? A gente está vivendo uma era muito mais de contribuição. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a nossa vida ela tem muito mais sentido, sabe? Porque não é para você, né? É para as pessoas. E hoje a gente, um legado, né? Que você é um legado. deixar. E você vê hoje as crianças, elas já têm muito mais esse pensamento, né, de colaboração, do coletivo. Então, muito assim, legal. a nossa época, a nossa idade é muito complicado porque nós somos imigrantes digitais, né? Quem nasceu antes de 89 aí está passando por essa transformação. Quem nasceu depois já é considerado nativo. E o que acontece com a gente, assim? A gente está vivendo essa mudança de era
E é difícil, né? Porque eu tenho curso de datilografia, olha Então, isso. e você mesmo teve que passar para a tua empresa, porque, veja, você construiu uma empresa 20 anos atrás, ela já está consolidada, é uma empresa de sucesso, mas você precisou passar por essa adaptação do mundo digital. Então, você teve que fazer algo diferente para se diferenciar das outras empresas, senão você morria. E você conseguiu com êxito fazer isso. Foi muito legal, assim, quando começou a pandemia, todo mundo desesperado, né? Todo o meu mercado da área de eventos, todo mundo desesperado. E aí a gente foi a primeira agência a fazer uma grande live digital, né? Usando os 5 sentidos. Olha Então as só. pessoas recebiam um kit em casa para comer, para beber, para participar. Era o Carlos Bertolazzi cozinhando, o Thiago Abravanel cantando, o lançamento de uma super construtora bacana, foi o primeiro grande evento. Depois a gente fez o primeiro grande evento no Cine Drive-In, depois foi no Allianz Parque. Então a gente foi, sabe, tirando um monte de coisas da cartola. E depois outras agências acabavam nos contratando para aprender a trabalhar com a gente. Olha que Então demais. é isso, né? Quando você fala de inovação, não significa que você precisa ter as melhores ferramentas tecnológicas, mas é uma mentalidade, sabe? De ser inconformada, de fazer diferente, de falar, tenho esse problema, mas qual a equação impossível? E aí tudo fazer tem a solução, construção. né? É só a gente correr atrás e entender todo o contexto e ir de passinho em passinho. Você não precisa resolver o problema todo de uma vez, mas pega um pedacinho. Tem que resolve. fatiar o elefante, Exato, né? come o elefante pelas bordas, é isso mesmo. Tati, tá muito gostoso o papo, eu tô amando. Ó, gente, se vocês quiserem saber mais dela, outros assuntos que vocês tenham curiosidade, coloca aqui, a gente marca um segundo bate-papo, porque ela tem muito conteúdo bacana, então quero entender também de vocês, se vocês querem saber outras coisas e curiosidades da Tati, porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber mais coisa. Só pra gente finalizar, então, eu vou fazer a última pergunta, com muita tristeza, porque eu tô amando essa entrevista com mulheres empoderadas, acho o máximo isso, porque eu entrevisto um monte de homem, né, e quando vem uma mulher foda, assim, acho o máximo. A primeira foi a Laís, vocês lembram, né, gente? A Laís... Dá um show. Nossa, eu lembro que o Cláudio, que é o meu marido, todo mundo conhece aqui, ele brinca até hoje, que a Laís toda fofinha, doce, um doce de ela é um furacão. Tal. Aí, quando ela foi gravar, ela virou assim pra câmera, e eu sou Laís Macedo. E assim, né, incorporou, ele falou, nossa, assim, foi muito engraçado. Ela é ótima. Essa parte beijo, cortam, Laís. tá? Porque, né, mas assim, um beijo, Laís, porque é um exemplo de mulher empoderada e de sucesso é a Laís Macedo. E vocês que compraram o curso, que fazem aí, sabem que ela dá uma super aula de networking, que é muito importante. Ela é ótima. Né? Mas vamos lá. Então, Tati, pra gente finalizar. Se você pudesse encontrar a Tati de 10 anos atrás, o seu eu antigo, com toda essa bagagem que você tem, o que você diria para ela? Tati, se conheça, né? Vá para o autoconhecimento, saiba quem é de verdade, porque muitas vezes a gente olha assim a casca e fala, nossa, né, que mulher forte, mas dentro, que mulher frágil. Então foi isso. Então eu precisei passar por esse processo em 2015, mas estamos aqui uma mulher muito mais forte, com certeza que pode vir qualquer, olha só, que a gente resolve e é isso, tudo, tá vendo, né? gente? Assim, aqui, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, Tati, que esse canal é para passar a realidade do empreendedorismo e as dificuldades que a gente passa. Então, gente, todo mundo tem algum momento da nossa vida que a gente passa por uma grande dificuldade, um obstáculo, onde a gente se desconstrói, a gente sofre, seja por algum motivo pessoal ou profissional. Mas o importante é a lição que você vai tirar desse aprendizado, o aprendizado que você vai ter dessa situação, dessa situação que foi muito ruim naquele momento, mas o que você vai fazer disso é o que vai determinar o teu futuro como uma pessoa de sucesso. Então, Tati, amei, muito obrigada. Foi maravilhoso, gente. Olha, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Marca aqui que a gente faz outro bate-papo com a Tati. Tchau, gente. Obrigada. E a gente se vê aí no mundo digital, né? Nas mídias digitais. Até. Tchau.